Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. E na ciência ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. Além disso, é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes isso ocorra de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais grisalho já, e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta e também uma jaqueta na cor preta. E eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. A gente tem visto que muitos dos que assistem os episódios não são inscritos, então faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e, claro, curta, compartilhe e comente cada um desses episódios que sempre é inspirador. Também siga-nos no Instagram, no Facebook, no Spotify e você pode também acompanhar os cortes no TikTok. Eu quero agradecer também aos patrocinadores do podcast, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de elaboração de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação dos recursos para os projetos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você segue a Orplan nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e, claro, economizando um bom tempo aí nesse processo. Acesse adoardigital.com.br, fale com o Kleber. E nesse episódio de hoje, número 182, a gente está caminhando para o número 200. Eu estou recebendo aqui o Fabrício do Instituto Edificando Vidas. Seja muito bem-vindo. Bill. Bom dia, Loriberto. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer, é uma honra estar aqui dividindo esse tempo com você para poder falar do Instituto Edificando Vidas. Como você falou, meu nome é Fabrício, mas todo mundo me conhece por Bill, então fica aí o registro. Nos siga lá nas redes sociais também, no Instagram, Edificando Vidas, _Instituto e Bill.Vieira. Minha autodescrição, sou um homem moreno, tenho barba, uso óculos, estou vestindo uma jaqueta cinza, uma camisa social e uma pullover que eles chamam de lã na cor vinho. Legal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Episódio repetido. Não. A gente está fazendo um novo episódio, mas é a segunda participação do Edificando Vidas. Até a gente estava conversando antes, quase 3 anos do primeiro episódio, e certamente muita coisa aconteceu de lá para hoje, né? E vamos saber aí das novidades, né? Mas talvez tu conta primeiro, Bill, assim, um pouco do quem é o Bill. Sim. E depois a gente entra no então, Instituto. Vamos lá. Eu estava passando, né, por um período de enfermidade e eu sentia no meu coração e na minha mente de doar Bíblias. Então eu levava Bíblias pro frentista, na farmácia, no fórum, na praça, na Rua 15, e era como uma missão de vida doar Bíblias. E nessas idas pelas ruas de Blumenau, eu encontrei pessoas em vulnerabilidade social, que elas talvez não precisassem só apenas de uma Bíblia, mas elas precisavam de uma casa, de uma comida, de uma roupa, de um banho. E um familiar meu viu essa necessidade, porque a gente tentava levar em hotel e essas pessoas não são acolhidas lá porque não tem documento. Tentava levar para uma comunidade terapêutica, também não são acolhidas porque precisam de documento e exames médicos. E ele emprestou voluntariamente uma casa ali nos fundos do Parque Ramiro Ridger,
onde nós convidávamos essas pessoas em situação de vulnerabilidade para vir até nessa residência e ali ter um acolhimento e receber, né, o apoio dos voluntários do Edificando Vidas, com comida, roupa, às vezes passagem de ônibus, às vezes algum remédio de venda autorizada, né, alimentação e também, né, o principal que a gente entende é uma mensagem de esperança através da palavra de Deus, focado nas escrituras sagradas. A gente entende que a gente precisa tirar a pessoa da rua e tirar a rua de dentro da mente da pessoa. Então, nada melhor do que uma palavra de esperança, um aconselhamento, né, para essa pessoa ter uma mudança de vida. Então, o Edificando Vidas surgiu assim. E aí depois vieram histórias como a pandemia, que fez a nossa sede precisar ser vendida e nós ficamos sem sede. Fomos para dentro de uma outra instituição, onde ficamos 9 meses lá, fazendo o mesmo trabalho. E depois essa instituição tinha lá no Progresso uma comunidade terapêutica e eles iriam fechar. E aí eles transferiram esse imóvel, o contrato de aluguel para nós, onde a gente assumiu e começou daí sim a realizar os trabalhos como o Edificando Vidas, como um abrigo, como uma comunidade terapêutica, como um asilo. Então a gente abrigava todos que tinham essa necessidade e dali fazíamos os encaminhamentos necessários, né? E os acompanhamentos, aí, assim com um profissional da assistência social, com um profissional da área da psicologia, né? E os carros levando as pessoas para posto de saúde, atendimento odontológico, tentando a reaproximação do vínculo familiar, né? Então, esse é o trabalho do Instituto Edificando Vidas, que está localizado lá no Progresso, na localidade da Nova Rússia, aqui em Blumenau. E já fica o convite aqui para vocês ir lá nos visitar e conhecer o espaço e o nosso trabalho. Que legal. Que legal. E aí tu te encontrasse nessa missão de ajudar. Eu ainda tinha uma empresa, né, que eu trabalhava nessa empresa e meio período no Instituto Edificando Vidas. Mas aí eu vi realmente que o meu chamado, a minha realização pessoal e aonde eu me sentia bem era estar atendendo essas pessoas e cuidando do próximo, né? Como Jesus deixou, né? Um novo mandamento vos dou, né? Amai ao próximo, né? Como eu vos amei. Então eu estou tentando obedecer o ensinamento do grande mestre. Que legal. Isso agora tem quanto tempo? Desde 2000? Então, as primeiras doações começaram lá em 2016. Depois, em 2018, foi aprofundando a quantidade de doações. E em 2019, a gente teve a primeira sede, né? E aí, depois da pandemia, ali 2020 para 2021, a gente foi para Nova Rússia. Então, aí a gente pode colocar 10 anos total, mas lá na Nova Rússia, uns 6 anos. Pô, certamente tem muita história aí de superação, né? Nesse tempo todo, né? Sim, a nossa satisfação, a nossa gratificação, a nossa remuneração é ver uma pessoa superar a condição de vulnerabilidade, né? A reaproximação da família, iniciar uma atividade profissional, concluir os estudos, porque nós temos lá no Edificando Vidas uma escola de marcenaria, uma escola de barbearia e uma escola de informática, onde eles podem terminar o 2º grau e fazer cursos profissionalizantes. Então, a gente entende que precisam existir 4 pilares para ele se sustentar longe da situação de vulnerabilidade. O primeiro é Deus. Então, ele tem que cuidar da espiritualidade dele. O segundo, o local onde ele mora, então uma residência para ele morar. O terceiro é um trabalho, porque ele tem que cuidar, né? Nós somos criados e colocados no paraíso para cuidar e guardar o jardim. E o segundo é que não é bom que o homem viva só, né? Deus fez uma auxiliadora para ele, então a gente trabalha com o público feminino, mas sempre aconselha eles, né, a terem uma companheira para andar lado a lado e seguir a jornada com a ajuda de uma pessoa é muito importante. Tu falou uma coisa há pouco que, assim, me chamou a atenção e eu nunca tinha ouvido dessa maneira.
Vocês tiram eles da condição de rua, mas trabalham a questão de tirar a condição de rua de dentro deles. Isso mesmo. A gente entende que, como está lá escrito em Romanos 12, né? Precisa ter uma mudança de mente, de mentalidade. Eles precisam pensar de forma diferente. E aí eles têm traumas de infância, que levaram eles em situação de rua, que precisam ser tratados. Tem doença, né? Porque a dependência química é uma doença. Então, lá tem um autista, tem TDAH, tem burnout, tem inúmeras doenças. Então, a gente precisa cuidar da parte da saúde mental, né? Então, a instrução, as palestras que nós fizemos diárias, que são 3 palestras diárias, a gente cuida praticamente da espiritualidade, saúde mental e instrução profissional. Claro que daí vem organização familiar, organização pessoal, vem cuidado, né, com a higiene pessoal também, então, porque eles esqueceram muitas instruções. Então, nós vamos reativando algumas coisas que estão dentro deles e retirando através desse acompanhamento com a psicóloga, com o profissional capaz de fazer essa mudança de mente, e também sempre lembrando que com a ajuda da palavra de Deus é possível fazer vou colocar uma reprogramação mental, né, uma ressignificação do indivíduo, da vida dele, para que ele não lembre, ou que pelo menos que ele lembre, não traga tanta dor, aquele trauma, e aquele trauma seja superado, né? Vira-se uma página e ele tem um novo tempo na vida dele e tem que reescrever, né? Ou escrever uma nova história para a vida dele, não apagando, que a gente não tem como apagar o passado, mas que esse passado não traga trauma, não traga tantas dores que leve ele para a condição de vulnerabilidade. E nem sinta saudade disso, né? E não sinta saudade de retornar, porque é uma condição muito triste, né? Me machuca, né? Ver uma pessoa em situação de rua. Eu creio que nem o ser humano foi criado para estar nessa condição, né? Então nós olhamos para esse indivíduo e sabemos que ele tem uma família, tem um pai, tem um filho, tem uma mãe chorando muitas vezes com essa situação, e a gente atende o indivíduo, né? A família dele, o entorno dele, e nós também como sociedade somos beneficiados, porque nós temos uma cidade, né, mais organizada, uma cidade com menos delitos, né, porque essas pessoas às vezes elas cometem pequenos delitos, então a gente está fazendo um trabalho de prevenção aos delitos também. Eu achei muito bacana essa colocação, né, de tirar a rua, né, da pessoa, porque a estatística ela mostra justamente o contrário, assim, né, que quando a pessoa é retirada da rua, não demora muito, ela volta porque não tem esse cuidado de trabalhar essa condição, né, e, enfim, tem coisas que são mais trabalhosas e precisa ter uma não sei se é insistência, mas assim, tem que ter um agir transformador para que a pessoa realmente saia disso, né? Nessa tua fala, eu gosto de comparar, por exemplo, assim, ó, o nível de sequela ou o nível de trauma. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente de carro de alta velocidade, tem múltiplas fraturas. Vai ser um dia que ela vai ficar no hospital? Não. Às vezes ela vai ficar 1 ano no hospital, 6 meses, né? Um tempo indeterminado. Então a gente precisa identificar o indivíduo, fazer o diagnóstico correto, e ele precisa ficar nesse cuidado, né? Nessa assistência social, assistência médica, assistência psicológica, assistência de saúde mental, para nós entendermos e chegarmos a estabilizar ele. Porque se nós não entendermos que ele está ferido, ele está machucado sentimentalmente, e ele não fica um tempo necessário para realmente curar, né? Por exemplo, ele sofreu um acidente de carro, ele vai precisar do médico, da cirurgia, e depois ele vai precisar da fisioterapia. Então, essa pessoa que tem esse problema de saúde mental, ela precisa passar pelo acolhimento, às vezes por um tratamento, e depois ela precisa ter um acompanhamento. Não é ficar lá 3 meses, né, um tempo determinado para todos, e a gente não viu o diagnóstico. Às vezes ele precisa ficar 1 mês, às vezes ele precisa ficar 1 ano.
Então, essa sensibilidade, muitas vezes, digamos assim, a política pública, a gente quer encontrar um remédio ou uma vacina para tudo, mas não é o caso. É indivíduo e cada indivíduo tem o seu diagnóstico e cada indivíduo vai ter que ser o seu acompanhamento. Eu já tive casos lá que ele ficou 7 dias, doeu tanto no coração dele o afastamento dos 3 filhos, que ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para casa, eu não posso ficar longe dos meus filhos. E ele hoje, eu conheço ele, sei onde é que ele trabalha, né? E tá vivendo em plenitude, tá bem. E tem outros casos que ficaram 6 meses e não foi suficiente para a gente ressignificar a história dele, né? Cuidar dessa ferida, dessa doença que a Organização Mundial da Saúde diz que isso é uma doença, né? Então vai precisar de mais tempo. E às vezes nós não temos mecanismos dentro da política para levar ao sucesso do cuidado, né? E outras questões também, que é a internação compulsória. Às vezes tem que ir para a internação compulsória, né? Eu sou favorável, cara, temos que esgotar todas as possibilidades, todos os atendimentos, todos os acolhimentos, para depois, né, dizer assim, não, realmente, o médico passou, o psicólogo, o psiquiatra, não temos encontrado mais alternativas. Então, vamos tentar agora a internação compulsória. Então, fica aqui o registro. É diagnóstico individual. Não dá para encaixotar. Não dá. Não dá para criar uma vacina e sair aplicando em todo mundo aí, dizendo que todo mundo tá bem. Bacana. Ô Bill, quantos acolhidos tem hoje no Instituto? Hoje a gente formou, né, um termo de colaboração com a Prefeitura de Blumenau e nós temos a capacidade, ou nesse termo, de acolher 30 de forma normal, que a gente chama que é a capacidade do Instituto e o que foi colocado no termo de colaboração, mas com um aditivo de intempéries. Então isso quer dizer o quê? Se ocorrer muito frio, chuvas fortes, uma enchente, né, nós temos capacidade de chegar a 50 acolhidos, 50 leitos. Então a gente trabalha com 30, mas em situações de calamidade emergencial, que a gente chama de intempérie, a gente pode chegar a 50 acolhidos. Olha, e a casa está cheia hoje? Hoje, devido ao frio... O cheio, digo assim, quase no limite. Sempre trabalhando ali em 28, 29, porque daí tem alguns que, né, saem ou passam e conseguem a superação da vulnerabilidade, então tem essa alternância. Mas a média aí é 28, 29 e muitas vezes 30, né? E como é que a pessoa... a gente já conversou nisso há quase 3 anos atrás, mas eu gosto sempre de trazer de novo essa pergunta, essa questão. Como que a pessoa chega até vocês? Então, lá no passado, eu fazia as entrevistas, eu fazia o acolhimento, eu fazia o diagnóstico junto com alguns profissionais, mas hoje, com o termo de colaboração, ela precisa passar pelo Centro Pop, que é um órgão da prefeitura, né? Uma casa ali, uma transversal da Rua Bahia, e ela precisa passar por uma triagem, onde a psicóloga, onde a assistente social vai fazer análise do histórico dela, e aí ali eles vão fazer o encaminhamento. Então, basicamente, né, a abordagem social retira a pessoa da rua, leva no Centro Pop, passa pela triagem, e lá eles fazem o encaminhamento para o Instituto Edificando Vidas. Não é simplesmente chegar lá e... Não. Inclusive, alguns casos que eles chegam na nossa porta, a gente até acolhe, né, dá um banho, comida e leva eles lá no Centro Pop. Tem que passar pelo Centro Pop. Interessante. Isso é bacana, esse primeiro acolhimento também, até para que a pessoa... Para não burocratizar, né? Eu tô pensando assim, né? Senão chega alguém lá, bate na porta... Gostaria de. Sim. Tá, não, primeiro tu tem que... Primeiro, antes de tudo, tem que passar lá. Não, então primeiro, vem cá, vamos te dar um banho, vamos te organizar, mas tem que passar lá igual. A nossa proposta é sempre acolher, né? Desde lá dos primeiros acolhimentos que o Instituto Edificando Vidas fez, vamos acolher,
vamos conversar e vamos fazer o encaminhamento. Então, nunca porta fechada, sempre porta aberta, mas aí identificar a necessidade do indivíduo e dar a orientação correta, mas nunca deixar na rua. Quando vai lá para o Centro Pop, lá eles fazem a triagem, ok? A gente tem várias casas aqui na cidade, né? Cidade e região também, né? Do Centro Pop ela volta, digamos, de novo para vocês, ou lá eles fazem daí, não, esse aqui é um caso mais para a instituição A, mais para a instituição B, como funciona? Essa triagem é feita pelos técnicos do Centro Pop e eles vão dizer, não, o teu perfil é para Edificando Vidas, o teu perfil é para uma comunidade terapêutica, o teu perfil é para um abrigo, o teu perfil é para um asilo, o teu perfil é para o Hospital Misericórdia, né? Então lá eles fazem esse encaminhamento. Entendi. Tanto que eles chegam no instituto, para eles ficarem acolhidos por um determinado maior, vem um documento, né, assinado por uma assistente social, dizendo o período que ele deve permanecer no instituto. Então, talvez quem você deu banho, no fim, nem volte para você. Isso aí, é isso aí. Quem a gente acolheu naquele primeiro momento, né, entendeu a necessidade dele, talvez ele não retorne para ali. Porque daí as técnicas vão fazer o que também não é nenhum problema. Não, né? nenhum problema. A questão é o encaminhamento. Né? O nosso coração, nossa missão, nosso objetivo é acolher, entender, fazer um diagnóstico e orientar. Né? Se ele vai permanecer ou não conosco, a gente sempre diz que quem governa o Instituto é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, então é Ele que traz as pessoas e dali também elas são orientadas para aonde deve seguir o próximo passo. O dia a dia lá dentro, como é que é? Então, o dia a dia tem os horários. Muitas regras, muitos horários, né? Porque a indisciplina de regras e normas é grande nesse público, né? Eu sempre falo para eles assim, né? Você quer usar o serviço do aeroporto, quer ir para uma cidade mais distante. Você tem horário para chegar no aeroporto, passar pelo check-in, filas, acessar o avião, cheio de regras e cintos de segurança, normas. Então, essas normas vão te gerar um benefício. Ir mais rápido a um destino novo, né, ou de férias ou de trabalho, mas as regras servem para nos dar um benefício. Mesma coisa no hospital. Você chega no hospital, lá tá cheio de regras, cheio de normas, de saúde, de fila, de atendimento, de silêncio, mas você vai ter o benefício de uma saúde restaurada. Então, para viajar, para ir no médico e até mesmo no lazer, né? Você vai para um parque de diversão. Mesmo você vai se divertir, mas está cheio de regras, né? De idade, do brinquedo que pode... Altura, peso. Então, nós precisamos entender que nós, para vivermos no coletivo, nós precisamos nos sujeitar às regras. Sim. E isso vão trazer benefício. O trânsito também, cheio de regras, mas vai trazer o benefício da segurança no trânsito. Então, isso a gente precisa, e isso é uma mudança de mente também. Fazer eles entenderem que regras fazem bem. Né? Regras de higiene pessoal, banho, escovar dente, cortar a unha do pé, que é uma coisa básica, né? Cortar a unha da mão, que eles não fazem. Mas precisa fazer uma vez por semana. Então, essas pequenas regras, pequenos detalhes, que juntando tudo, né, vão fazer uma grande diferença. E o dia a dia, eles têm 4 refeições, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E tem 3 palestras diárias, né? Então, nessas palestras que são das 8 às 9 da manhã, depois das 2 da tarde às 3 da tarde e das 8 da noite às 9 da noite. Eles recebem essa instrução e essas capacitações, né? E também, como nós estamos num parque nacional, né, das nascentes lá, a gente tem muito contato com a natureza. Então, a gente aproveita o espaço para que eles interajam com os animais. É um sítio, então a gente tem animais, ovelha, cabrito, porco, vaca, cavalo, pato, galinha, né? Uma lagoa para eles pescarem. Então, durante esse período em que eles estão aguardando os atendimentos, ou os encaminhamentos, ou os contatos, né, com a família, ou até mesmo fazer um documento de identidade, porque não é só chegar no guichê e tirar uma identidade nova. Precisa primeiro solicitar a certidão de nascimento, que às vezes demora 20 dias, 30 dias, dependendo da cidade.
Aí depois faz a inscrição, paga-se as taxas para eles fazerem a identidade mais uns 15 dias. Então, enquanto eles aguardam esses processos de documentação, de encaminhamentos, eles ficam interagindo com os animais e cuidando daquele espaço que, naquele momento, naquele período, é a casa deles. Por isso que é uma casa de passagem. O Instituto Edificando Vidas é uma casa de passagem. Eu falo para eles, a casa é nossa, a casa é de vocês. Nós precisamos cuidar do guarda-roupa, da cama, né? As roupas, eles lavam as roupas deles, né? Tem a lavanderia lá. Alguns são voluntários na cozinha, já aprende a profissão de cozinheiro. Alguns roçam a grama, já aprende a profissão de jardineiro. Então, eles estão aprendendo, estão lá, estão sendo ensinados a todo tempo, né? Enquanto estão nessas atividades práticas. E essas palestras, Bill, vocês têm já uma programação prévia, de continuidade? Por exemplo, a da manhã, ela não vai se repetir, mas existe assim uma continuidade na segunda, na terça, Isso. na quarta. A gente procura a questão da organização pessoal, usamos muito o sistema Kaizen, o sistema 5S, então passamos essas palestras para eles. Usamos muito palestras do Dr. Augusto Cury, inclusive ele gravou um vídeo fazem uns 15 dias atrás, está publicado no nosso Instagram lá. Então a gente passa muita programação, que é um psiquiatra, né? Que tem uma abordagem, uma linguagem fácil, né? Temos o Dr. John, que é um podcast do... Uau! Esqueci agora. Aborda também o Gonçalves, Douglas Gonçalves, e o Dr. John, Jesus Cop. Então ele também aborda assim, o tema psiquiátrico junto com a doutrina ou os ensinamentos cristãos, né? Então é assim, a gente direciona para essas pessoas que são notoriamente conhecidas, né? Que dão um bom testemunho, e às vezes um cursinho de matemática, um cursinho de educação financeira. Então tem uma programação já, né, feita pela nossa equipe técnica, que eles seguem, né, essas capacitações lá. Inclusive tem um testemunho de um menino que terminou o 2º grau conosco, fez a inscrição na FURB para cursar educação física. Então a gente dá oportunidades. Nosso objetivo é dar oportunidade para essas pessoas. Legal. E daí, lógico, de tempos em tempos isso se repete a palestra, né? Isso aí Daí, né, a gente faz as palestras e elas, depois de um certo tempo, elas repetem. Até pela questão de rotatividade que tem na casa também, que imagino que exista, né? Dentro da característica de cada acolhido. Isso aí mesmo. Acolhido é o correto ou tem outra nomenclatura que vocês usam? O termo técnico seria usuário acolhido, mas nós gostamos de conversar entre nós como alunos. Certo. Então hoje é reunião de alunos, que eles estão aprendendo. Então a gente deixou essa nomenclatura mais para papel e termo, equipe técnica. Formalidades. Formalidades é acolhido. E entre nós nos chamamos de alunos, né? Somos alunos da vida do grande mestre, aprendendo todos os dias, né? Quem fala que já sabe tudo, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu também estou aprendendo, nossa equipe está aprendendo e aprendemos com eles também, e estamos num processo de aprendizado. E vem muito aluno sem documento? A maioria. Talvez acima de 90%, com certeza, eles chegam na condição de vulnerabilidade que a gente conhece popularmente como morador de rua, né? Vem a roupa do corpo, e às vezes a roupa do corpo ele não consegue nem lavar, já joga fora, e né, a gente tem um guarda-roupa lá, um quarto, né, uma despensa de roupas lá. A gente precisa, principalmente agora, fazer um pedido aqui para a campanha do agasalho, né? Nós precisamos de muitas roupas masculinas. Então eles vêm só com o papel do Centro Pop, às vezes com um xerox do documento que já passaram outras vezes pelo Centro Pop, mas maioria sem documentos. É isso que eu estava pensando, assim, porque para passar lá, provavelmente algum tipo de registro existe, né? Seja ele uma identidade, uma certidão, enfim, né? Não é obrigatório.
Se não for localizado nos arquivos nenhum documento dele, nenhuma cópia, ele vai receber atendimento, mesmo sem documento. Aí Sim. vem o nosso assistente social, que vai localizar o cartório, a cidade de nascimento. A gente entra em contato com o cartório, pedimos a segunda via da certidão de nascimento, e aí damos encaminhamentos para fazer a identidade. Mas chega muito sem zerado. Tem alguma... Eu vou usar a expressão assim, alguma facilidade junto aos cartórios, junto à própria departamento de identificação aqui, a polícia, para agilizar alguma questão dessa? Segue o trâmite, o fluxo normal. Tem que chegar lá, agendar no site da Polícia Civil, né? IGP, acho que é o nome específico. Entra lá, agenda, e tem um ali no CRAS do Garcia, no AG do Garcia, ali tem um local que eles fazem, ou então no Shopping Parque Europeu, né? Que é o local que para agendar para fazer identidade. Entendi. E eu imagino que fazer, às vezes, a pesquisa de cartório também é uma aventura, né? Então, esse processo eu não participo diretamente, né? Mas eu sei que eles falam a cidade onde nasceram, e aí o nosso assistente social entra em contato lá, e 99%, 100% eles conseguem sempre localizar, sim. Não é demorado, mas é sempre possível solicitar. Que legal. E qual é o sentimento, assim, que tu percebes, assim, da pessoa que recebe o seu documento? O que ela... Eles ficam extremamente gratos, né? Teve um caso agora que a gente ajudou ele a fazer a CNH. Olha. Então a gente foi atrás da certidão, fizemos a identidade, e ele não tinha a segunda via da CNH. Então fez todos os exames, daí, e ele já tinha saído do instituto, já tinha dado o prazo dele. Ele me ligou, falou: não, consegui, tirou foto, tá aqui a minha CNH, obrigado, gratidão por vocês terem ajudado eu fazer a segunda via da CNH, que ele também alterou para ser remunerado. Então ele já ia conseguir um trabalho remunerado, porque a CNH dele, a segunda via, a gente já pediu com alteração para ser remunerado. Que legal. Foi muita bênção, muito gratificante. Isso enche o coração, né? Isso. Aquece o coração. Esse é o nossa recompensa. Essa é a nossa recompensa. Ver pessoas, né, que estavam, às vezes, desorientadas, que a gente chama no fundo do poço, sair dessa situação e conseguir alcançar novos objetivos. Com essas tuas falas, a impressão que me dá é assim que quando a pessoa chega nessa condição de rua, ela meio que quer apagar a existência dela, digamos assim, a parte de registro e tal. Ela só quer viver ainda assim, mas sem compromisso ou assim, eu tenho o meu CPF e tal, sem essa preocupação ou sem buscar isso efetivamente, assim, me dá essa impressão. Eu chegou assim a vontade de viver, né? Muitas chegam lá sem a vontade de viver. Então, um documento a mais, um documento a menos, para eles não importa mais nada. Por isso que nosso trabalho é ressignificar, encontrar novos objetivos, criar novas metas, fazer eles sonharem, né, ou ter novos sonhos, objetivos, comprar uma moto, voltar a ter uma casa, né, ter um documento. Então, o diagnóstico muito, muito grande de depressão, né, que eles realmente perderam a esperança. Então, a gente tenta, né, proporcionar para eles esse sentimento. É possível sair dessa situação, é possível fazer novas conquistas, é possível terminar um segundo grau, é possível voltar a trabalhar, tudo é possível que crê. A gente tenta colocar na mente deles que é possível. Aí eu penso outra questão também, assim, né? Bom, para eles chegarem na condição de rua, teve um histórico anterior, né? E quantas vezes alguém disse um não, alguém falou assim, tu é um caso perdido, com outras expressões, né?
E aí, de repente, ele se vê numa condição de alguém que está se importando com ele, né? E quer proporcionar uma nova condição para ele. Isso é algo assim que vira chave para a pessoa, né? E diante disso, assim, tu tens alguma outra experiência para contar de alguém que vocês perceberam assim que estava numa condição muito ruim, e de repente passando ali com vocês, pelo acolhimento, por todo esse processo, de repente mudou a chave, a pessoa tá legal. Sim. Além desses que tu já contou aqui. Sim, né? Não, poderíamos ficar aqui um bom tempo, porque já são 10 anos de Edificando Vidas, então temos bastante histórias. Mas sabe que tu falou essa questão de você não vale nada, você não vai dar nada na vida, você não serve para nada. E para ressignificar isso, qual a metodologia que nós usamos? Nas 4 refeições, antes de fazer refeições, nós sentamos na mesa, agradecemos a Deus pelo alimento. Alguns citam alguns versículos. E nós temos um momento de elogio. Então, o que acontece? Antes, o almoço está servido, terminou a oração, terminou os versículos. Tem que olhar para o seu companheiro do lado e falar 2 qualidades, 2 elogios. Você é um vencedor, você é corajoso. O outro, você é trabalhador, você é abençoado. O outro diz, você é filho de Deus, você é forte. Né? Então, essas palavras de motivação, de abençoar um ao outro, tem sim feito um grande resultado. A gente percebe que essas palavras negativas, essas palavras de maldição, né? Palavras malditas para eles, influenciaram. Né? E agora a gente parte para uma bendição. Né? Simples palavras. Você vai vencer, você é corajoso, você é filho de Deus, você é trabalhador. 4 vezes por dia nós temos esse momento e isso impacta muito no nosso dia a dia lá, porque mesmo que a pessoa ainda não seja, você já está, a gente usa a palavra talvez profetizando ou criando um futuro para ela. Você é um vencedor. Você é um homem honesto. Mesmo que o passado dele não seja. Mas nós não estamos olhando para o passado. Nós estamos olhando para o presente e tentando e instruindo para criar um futuro. Então, o nosso trabalho também é esse. Acabar com palavras de maldição e colocar palavras que vão impulsionar esses homens a reescrever, a criar uma nova história. Edificando vidas. Edificando vidas. E um ao outro, né? Sim, sim. Chegou lá hoje, os nossos visitantes, os nossos colaboradores precisam, até eu, para mim, eles falam para mim minhas qualidades e eu falo para eles as qualidades deles. Então, um vai gerando e impulsionando um ao outro, de mãos dadas, tentando mudar essa história desses homens. Vamos lá, vocês têm lá as oficinas, né? Tu falastes antes ali de culinária, de jardinagem, né? E possivelmente muitos não nasceram com essas qualidades aliás, são alunos, né? Então Sim. Vamos lá. E enquanto alunos, eles cometem lá os seus deslizes dentro desse aprendizado que eles fazem, né? Ali também é importante essa palavra de estímulo, né? Porque se você, diz assim, não é assim que se faz, né? Volta de novo toda aquela questão, tu não serve para nada mesmo, né? Então, acho que vocês têm esse cuidado também na hora de... Tem. E assim, Loriberto, olha só. Por exemplo, quebrou o cabo do martelo. Quebrou o cabo da enxada. Queimou a máquina de cortar madeira lá na escola de marcenaria. Eu falei, que bom que quebrou, que estragou. Sabe por quê? Porque isso é sinal que eles estão tentando. E nós fomos aprendizes. Quantos erros nós tivemos? Sim. E não fomos condenados. Então a gente não deve condenar. A gente deve sim orientar
mostrar a maneira correta de fazer, e eu digo para eles, agradeça a Deus que quebrou. Nós vamos consertar, vamos instruir, dar a instrução novamente, até que seja feito da melhor forma possível, e sempre incentivando, nunca condenando, mas sempre impulsionando o indivíduo a andar, a caminhar, a conquistar, a seguir em frente. Tu falou de marcenaria, então vocês têm, além, né, de quem ajuda na cozinha, quem faz a roçada, tem a marcenaria, e o que mais vocês desenvolvem, assim, Então, essa questão da jardinagem, então a máquina de cortar grama quebrou a roçadeira, manda consertar. Uma vez, 2 vezes, 10 vezes, a gente tem uma conta bem grande de conserto de equipamentos, né? Então, vamos lá, jardinagem. Agora teve um caso de um menino que aprendeu a lidar com os porcos e com os animais. Ele foi contratado para cuidar de um sítio. Olha. O Jonathan, o nome dele, não vou falar o sobrenome aqui, mas agora eu lembrei, o Jonathan ficou conosco lá 5 meses, né? Recebeu a instrução, recebeu a motivação correta e hoje está cuidando, sendo caseiro de um sítio, né? Então a gente vai na jardinagem, nós temos horta, criação de porcos, nós temos a escola de marcenaria, a escola de barbearia, que vai um profissional lá ensinar eles a cortar o cabelo. A gente contrata um profissional para lá ensinar eles. As aulas informáticas, agora com ensino à distância, normalmente a gente compra algum curso, né? E já é autodidata ali, já é autoexplicativo, né? Já tem o professor que já ensina eles pelo YouTube ali ou pelo curso contratado, né? Jardinagem, cozinha, né? Escola de cozinha, porque a gente põe algum aluno lá para ajudar e para aprender. Marcenaria, barbearia e escola de informática. A barbearia, vocês... A prática é entre eles mesmos. Isso mesmo. Até agradecer aqui o Nian, né? Dom Carlo, a barbearia dele no Angelone da Velha, no supermercado Comprão lá da Rua Bahia, ele tem, e ele vai lá dar aula de barbearia, e daí ele também leva os alunos deles que não são acolhidos. Ele é um professor, entendi. E quando as aulas práticas do curso dele externos, ele vai também lá prestar um serviço solidário e já uma aula prática com os nossos alunos lá, e também daí depois tem um outro momento que os nossos alunos recebem a instrução dele e já um corta o cabelo do outro lá dentro. E no caso das oficinas, né? Vocês também dão direcionamento ou todos experimentam todas as oficinas? Não, aí a gente vai no diálogo, numa conversa e vê a habilidade. Vai identificar. E dá identificar a habilidade dele. Não, eu gosto de animais, então vai lá cuidar dos animais. Eu gosto de marcenaria, então vai aqui já com o instrutor aprender alguma coisa de marcenaria. Não, eu gosto de cozinhar. Meu dom é cozinhar. Então, né, assim que surgir uma oportunidade, você vai ser voluntário na cozinha, já aprender a cozinhar ali. Então, a gente identifica a capacidade dele, o dom, né, que ele tem para tal função. Sim, porque se eu for cortar cabelo de alguém... É isso aí. Só na maquininha. Só cortar no zero. Só no zero. Até pela minha condição, mas eu não corto o meu mesmo. Tá? Sim. Aliás, Luiz, um grande abraço, que o Luiz cuida da imagem aí. Que legal. E assim, isso então também, né, acaba proporcionando para eles essa condição de buscar alguma coisa assim que saírem da casa, né? Nós temos, depois que a gente identifica que ele está com um diagnóstico já de início de superação, a gente encaminha eles para o mercado de trabalho também. Né? Então, não me adaptei em nenhum curso aqui dentro. A minha profissão é carga e descarga. Então, a gente orienta eles numa empresa, levar o currículo, a gente deixa o currículo deles prontos, eles vão lá e tentam uma vaga em outra empresa, como pintor automotivo, né? Já teve caso lá, eu sou pintor automotivo, então fizemos a documentação dele, atendimento odontológico, saúde mental, e a psicóloga identificou que está habilitado para reinserir ao mercado de trabalho. Preparamos o currículo dele, ele vai a alguma oficina mecânica, deixa o currículo lá até ser chamado.
E aí quando ele é chamado, a gente, ou às vezes ele já está recebendo o auxílio Bolsa Família, que já consegue alugar uma kitnet e já morar, ou a gente transfere ele para uma outra casa de apoio mais próximo do local de trabalho. Bom, essa é uma questão que eu também queria te perguntar, assim, porque muitos são de rua, mas eles têm família em algum lugar, né? Essa conexão vocês também procuram restabelecer com família, Talvez a palavra não seja muitos, mas alguns têm família e a gente consegue retomar o vínculo familiar e eles voltarem a morar na casa da família. Porque vocês acabam tendo que trabalhar com a família também, essas questões, né? Sim, a gente tem as ligações, né, eles fazem ligações para a família, a gente tem todo um registro no sistema lá se tem familiar, quem é o familiar, a gente deixa tudo no nosso sistema lá, informa também ao Centro Pop quando a gente consegue um vínculo familiar, mas a orientação é essa, conseguiu o contato, primeiro contato, depois retomar o vínculo e alguns sim, já teve o seu Ivo, agora o Amadeu, praticamente hoje acredito que está agendado para ele retornar para a família dele, para a irmã dele. Então a gente faz muito isso, a reaproximação. Mas tem casos de medida protetiva. E aí, nem que a gente consiga essa dá para fazer criação ou retomada do vínculo familiar, ele não pode voltar para casa. Porque daí é questão jurídica, né? E aí não temos como fazer isso. Mas alguns a gente consegue retomar o vínculo familiar, sim. Porque tem a questão da família ser preparada para uma volta também, né? Que às vezes não é fácil para a família também. Quando eu falei para ti naqueles 4 pilares lá, né? Espiritualidade, Deus, onde morar, né? Aonde ele vai morar. Às vezes o ambiente da residência não é adequado para esse indivíduo. Porque as más companhias corrompem os bons costumes, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, às vezes, tem alguém ali no vínculo familiar que não vai ajudar. Inclusive, pode até retroceder todo o processo, todo o avanço que nós tivemos. Então, realmente, isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada. Muito bem. E é muito importante isso daí. Legal. Bill, nós temos uma palavra-chave, né? A gente vai abrir esse espaço agora para a gente falar qual é, para você deixar registrado e concorrer a um presentinho aqui do podcast. Depois a gente segue, porque eu tenho mais umas questões que eu quero perguntar aí também. Tá. Então vamos lá, qual é a palavra que você quer deixar? Eu gostaria de deixar para o nosso público aqui o Salmo 126. Né? Plantamos chorando, mas agora estamos colhendo sorrindo. Então, muitas vezes a gente fica lá plantando, mas tem o tempo de colheita e aí a gente se alegra e isso traz, né, esperança para nossa sociedade, para essas famílias, né, que não é só o indivíduo, é a família, é a sociedade que está precisando de ajuda. Então, a palavra-chave é Salmo 126. Que legal. Bom, deixa registrado aqui, a gente não vai mais falar dela, tá? Então, assim, quem viu, senão tem que voltar depois. Mas essa questão da colheita, ela é interessante, porque às vezes a gente tem a ansiedade de querer colher, mas às vezes não cabe a nós, né? Vocês têm observado então, isso uns também? Plantam, uns regam e outros colhem, né? Acho que é o bambu japonês, que são 6 anos, né? 3 anos ou 6 anos, e também tem, se não me engano, a tâmara, né? Que você planta e não vê a colheita. Então, muitos a gente fica sabendo depois de anos, né? Entra em contato conosco, depois de 2, 3 anos, tô bem daqui e tal, né? Ligando, saudades, né? Mandando um abraço. Então, a colheita, digamos assim, que muitas vezes não é nossa, né? A gente se alegra em saber, mas quem vai fazer a colheita é o familiar, e às vezes são de outras cidades, né? Outros estados. Então, mas nossa missão é plantar. Legal. Às vezes regar e às vezes nós vemos a colheita sim, que é a nossa recompensa. Bacana. Bill, o Instituto é uma instituição sem fins lucrativos, assim como praticamente tudo que
a gente passa em entrevista aqui no nosso podcast, né? São organizações e dependem da doação, de convênios, de trabalhos, enfim. Algumas têm comercialização de algumas coisas. Como é que é essa questão do Edificando Vidas hoje, na relação com os recursos, né, para a sua manutenção? Fala um pouquinho para nós como é isso. Então, nós dependemos sim exclusivamente de doações e do termo de colaboração junto à prefeitura, mas o termo não cobre todas as despesas, ele cobre RH e algumas despesas de custeio. E precisamos, né, de apoio de empresas, né? Podemos citar aqui Superar, o próprio CTV nos ajuda, a Segalas, um grande patrocinador, um grande apoiador nosso, a Transpotec, né, a Progrid, a Mister, o Boni Veículos, né, e acho que teria bastante aqui que ficaríamos aqui tempo doando, mas são doações esporádicas, né, então nós precisamos sim, né, inclusive fizemos mês passado o pedágio beneficente, fizemos um frango na brasa beneficente para arrecadar recursos para a instituição. Então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda, é necessária, né? Quem quiser, eu preciso, recentemente uma empresa me pediu o balancete, total transparência, tem acesso ao nosso balanço, ao nosso balancete, a nossa contabilidade é a meta linear. Então, assim, total transparência. Quer o extrato bancário? Vem aqui, vamos apresentar, né? Então, mas precisamos sim que cada coração, cada pessoa que tem essa espírito de generosidade nos abençoe. Venha nos visitar, venha nos conhecer, né? Eu sempre digo assim, quem vai lá já está nos abençoando por visitar né, essas pessoas em vulnerabilidade. Então aí, inclusive uma senhora Catarina, ela se aposentou e ela era uma marceneira em casa. E ela doou compressor, maquita, serra tico-tico, serra de bancada, ferramentas para a nossa marcenaria. Então, deu um plus na nossa marcenaria. Então, a gente aceita doação de comida, de roupa, de madeira, né? Às vezes até material de construção. Toda a ajuda é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente precisa dos apoiadores. O local para entrega, beleza, né? Tem a questão financeira, que daí é conta corrente, tem um Pix, provavelmente, né? Sim, nós temos A gente pode deixar depois na descrição do vídeo também essa... O Pix o Pix é o CNPJ do Instituto, 46-181-266, 1000 89. Vai estar aí na descrição do vídeo, né? E a gente usa como base aqui para receber doação, ou o carro vai recolher, ou a gente deixa aqui na Copy House, né? Que é central, uma localização, ou na frente do Ipiranga, na rua São Paulo, 2962. Então, esses são os dois pontos de entrega de doação. Eu quero doar roupa, né? Quero doar um tênis. Tem esses dois locais para deixar que nós vamos receber. Só deixa daí identificado, né? Que é para o Instituto Edificando Vidas, a gente recebe ou retira no local também. Mas faz o contato antes com vocês? Pode fazer o contato comigo, 47, o DDD, né? O telefone e o WhatsApp é o 98432-4434. Manda um WhatsApp lá, a gente passa toda a instrução e informação para receber e dar destino às doações. Roupa, de novo, assim, né? A gente sempre reforça, porque nesses 4 anos e pouco de podcast eu tenho ouvido, né? Muitas que recebem doação de roupas, que às vezes vem roupa que não dá para usar. Então, assim, se você vai fazer doação de roupa, uma que você ainda usaria, né? Não é para ser descarte de roupa, né? E basicamente roupa masculina e tamanhos, como é que vocês têm? Todos os tamanhos, principalmente roupa masculina, né? Calçados, roupa de cama, cobertores, toalhas também a gente precisa, né? Alimentação, a gente tem
vários parceiros, mas eu sei que muita gente gosta. Eu quero doar cesta básica. Também recebemos cesta básica. Material de limpeza. Precisamos bastante material de limpeza. E qualquer ajuda aí é muito bem-vinda. Vamos lá, é uma casa, né? Então, o que você tem na sua, né, precisa lá também. É isso aí. Ainda mais com os equipamentos para as escolas, né? De jardinagem, marcenaria. A gente precisa... tem um notebook aqui, não estou usando mais. Doa para nós que a gente vai ter finalidade lá desse equipamento de informática também. Já manda ele formatadinho assim, ou vocês dão o Não, pode mandar como está, porque a Transpotec nos adotou e cuida dessa parte de informática nossa. Então a gente leva lá, se a gente precisar de alguma formatação, a gente tem esse acesso aí. Agradecer mais uma vez a Transpotec por ser parceira nossa e ter nos adotado. Bacana. Essas empresas cidadãs, nós temos que dar espaço e dar destaque para ela, porque nós vivemos... Somos a sociedade civil, né? E o governo não dá conta de tudo. Então a gente sabe que essa ajuda, os voluntariados, né? O pessoal que participou do pedágio aqui, o meu agradecimento. O pessoal que fez o almoço beneficente, meu agradecimento. 100 pessoas para estar nos apoiando, o Instituto Edificando Vidas não existiria. É um projeto de Deus, mas Deus envia os seus missionários, os seus voluntários lá para nos auxiliar e dar continuidade nesse projeto que edifica, que transforma vidas. E às vezes a empresa, por menor que ela seja, mas ela pode estar contribuindo com o que ela puder, né? Eu costumo sempre ter um slogan assim que a decisão é individual, mas o resultado é coletivo. Então, muitas vezes o 10 de um somado mais o 10 do outro. O 10 individual é pouco, né? Sim. Agora, o 10 mais 10 multiplicado, ele acaba esse é o sentido do pedágio beneficente, né? Eu sei que às vezes não é tão popular ter o pedágio beneficente, mas aquele R$1 que você deixa lá na sinaleira, não só para Edificando Vidas, para todas as OSCs, as que estão cadastradas, faz uma diferença fundamental. Então participe dos pedágios, do Edificando Vidas e de todos os outros, sábado de manhã, das 8 ao meio-dia. É bacana. É um movimento interessante. E agora, nos últimos anos, também se organizou um pouco mais isso, né? Porque tem um cadastro prévio, tem todo um regramento também com relação a isso. O que é bom, né? Porque não torna um pouco mais organizado, né? Sim. Se é solto, cada um faz e daqui a pouco tem pedágio de organização que nem é organização. Sim. Porque a gente sabe que sempre tem alguém que é mais ligeiro, né? Que quer se aproveitar dessa boa vontade também das pessoas, né? Essa palavra seria a segunda palavra-chave, tá? Organização. Tudo precisa ser feito com organização, ordem e decência, né? A gente vai ter um país melhor se a gente priorizar a organização. Com certeza, isso tudo favorece. Poxa, Bill, o que mais que a gente poderia falar sobre o Instituto? Queres deixar mais uma palavra? Olha, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, está fazendo e vai fazer. Eu quero, além do Salmo 126, deixar, né? Efésios 3:20, né, que diz aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, ele tem nos governado. As coisas erradas é porque pessoas estão afastadas dele, muitas vezes. Então, se eu posso deixar aqui uma palavra para você, busque a Deus, busque conhecê-lo, né? A gente citou Augusto Cury aqui, um ateu que foi se aprofundar e foi estudar a vida de Jesus e é um cristão assim de referência, né? Uma referência para nós. Então, busque a Deus, ele vai se revelar para você. Talvez você não vai conseguir vê-lo face a face, mas você vai ser tocado por ele e ele vai com certeza falar com você. Porque ele é um Deus que fala, que ama, que cuida.
Legal. Redes sociais, vamos repetir? Vamos lá. Rede social, Edificando Vidas, _Instituto. Fácil de achar. Facinho de achar, Instagram e Facebook. Legal. Depois a gente deixa registrado aqui também o CNPJ, o Pix, também o telefone de contato para quem quiser. E a gente não falou no endereço físico, né? Rua Minas da Prata, número 1611, Progresso. Lá no final de Blumenau, lá na Zona Sul, lá. A gente está no limite, né, do Parque das Nascentes, é um local bonito, é um ponto turístico da cidade, né? Então, só você de ir até lá, você já faz uma higiene mental e é um lugar prazeroso para quem gosta de natureza. Temos uma trilha, então, o pessoal que gosta de andar de bicicleta, o pessoal gosta de fazer caminhada, nós temos lá uma trilha, inclusive tem uma placa lá, Trilha do Edificando Vidas. Então, se você gosta de caminhar, andar de biker aí, vá lá nos visitar. Já tá andando por lá, já sobe lá, toma um café conosco. Numa dessa tu te encontra com uma onça parda lá, um leão-baio. O animal assim de grande porte eu nunca vi, mas tamanduá, cutia, né? Animais silvestres você vai realmente encontrar lá. Mas a gente tem bastante cachorros, bastante vizinhos lá, então esses animais maiores não se aproximam, né? Eu tô brincando, mas assim, é porque o número, né, deles tem aumentado bastante aqui na nossa região, né? E às vezes eles não guardam graça aí nos cantos aí, né? Que legal. Bill, quero te agradecer, tá? Por mais essa oportunidade. Eu sempre aprendo. Te falei que hoje eu já aprendi mais uma coisinha nova aí também, né? Algo que, assim, a gente tem consciência, mas alguém expressa isso, dá uma conotação diferente, né? A questão de tirar a rua de dentro da pessoa. Isso vale para outras situações também, né? Pode ser aplicado em diversas situações aí. Isso é o aprendizado que eu estou levando, né? Claro, renovando todo esse nosso bate-papo a respeito do Instituto, né? Para mim sempre é muito prazeroso isso, né? Eu digo que é inspirador, né? Todas as nossas histórias aqui são inspiradoras, a de vocês também com certeza, e eu espero que para quem esteve conosco até aqui também inspire, né? De alguma forma você contribua também com o Edificando Vidas. Eu acho que a questão do pedágio sempre é relevante a gente falar que você está ajudando a mudar a vida de alguém, por menor que seja o valor, mas de novo, é um pouquinho que vai se somando, né? Vai estar ajudando alguém, né? Isso é extremamente importante. A gente está aí hoje gravando o 182, né? Algumas já foram repetidos, então a gente deve ter aí umas 175 instituições que a gente já passou aqui. E cada uma com a sua história, cada uma com a sua relevância. Volta os 4 anos, maratona aí os nossos episódios, né? Que realmente você vai ter muita inspiração e daqui a pouco você vai se identificar com alguma instituição para ajudar também, de uma forma mais efetiva. E essa é uma outra pergunta, agora eu lembrei. Voluntários, como que vocês têm tratado a questão dos voluntários? Quando vocês precisam deles, né? Então a gente recebe todos os voluntários lá, agende o seu horário, agende o seu dia. Às vezes citar aqui o Rotary fantástico, assim, se é uma organização que é voluntária e que ajuda Edificando Vidas e outras instituições, né, temos que exaltar aqui, então busque através do Rotary, busque através do nosso WhatsApp, telefone, agenda um dia lá, vá conhecer. Mas eu não sei fazer marcenaria, não sei fazer jardinagem. Mas vá lá conversar com o indivíduo. Eu quero conhecer tua história, saber tua história. O que a gente pode ajudar? Né? Então venha, fica aqui o convite mais uma vez, venha nos visitar, seja um voluntário do Instituto Edificando Vidas que você vai estar se auto-beneficiando. Até tem um testemunho de um amigo meu que participou de voluntário do pedágio, assim, veio uma emoção, um contentamento
fazer o bem parece que enche o nosso ser. E ele testemunhou isso para mim. Então, às vezes, só o fato de ir lá conversar, dar um abraço, né? Participar de uma refeição lá conosco, você vai se sentir bem. Você vai se sentir realizado. Tenho muitos testemunhos de pessoas que acontecem isso, sabe? Dá um novo significado à vida, fazer um trabalho voluntário. E fica aqui o meu registro, porque o Dádiva e Gratidão, né, é um trabalho voluntário também que promove as organizações da sociedade civil, né, as entidades, os OCIPs. Então, assim, gratidão, Loriberto, pelo teu trabalho, pela tua dedicação, pelo teu olhar para o próximo, né, pelo teu amor. Então, a nossa gratidão aqui, a minha gratidão do Instituto Edificando Vidas, por existir, né, o Dádiva e Gratidão aqui, que tem abençoado, tem mostrado para muitas pessoas o que são as organizações da sociedade civil, as entidades, os institutos da nossa cidade, da nossa região. Mais uma vez, muito obrigado. Legal, Bill. Eu também não posso deixar de, antes da gente fazer o fechamento final aqui, o convite para a próxima, deixar aqui uma pequena lembrancinha, tá? Essa tu levas para pôr lá muito obrigado. No escritório. Muito obrigado. Tem uns materiaizinhos aí de patrocinador também. Benção, muito obrigado. E claro, os nossos rolinhos de palavra que também são muito importantes. Versículos bíblicos. Obrigado, Loriberto. Tá bom? Deus continue te abençoando. Obrigado, meu caro. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse episódio. Mais um inspirador aqui na nossa lista. E a gente se vê no próximo episódio, tá? Então vai nos seguindo aí pelas redes sociais e até a próxima. Tchau.